Imagina crescer numa fazenda lá em Montana, achando que é uma garota normal, e no seu 13º aniversário aparece um cavalo falante e fala assim pra você: Ei, você é uma princesa de um planeta distante e a sua tia é uma bruxa que quer te matar. Imagina isso aí, gurizada. Esse aí é o Pete do Cavalo de Fogo. E hoje eu vou te contar o porquê isso aconteceu, meu chapa. Sobre a mitologia insana de Darshan e porque a Diabolim é uma das vilãs mais insanas da década de 80. Vilaneando aqui, Maurinho no comando. Bora! A origem e o estúdio que apostou alto. Pessoal, Cavalo de Fogo foi produzido por Hanna-Barbera, o mesmo estúdio que produzia Scooby-Doo e os Flintstones. Mas em 1986 eles tentaram algo totalmente diferente. Uma narrativa seriada de alta fantasia com profundidade real. A série estreou pela CBS no dia 13 de setembro de 1986. Ela foi criada por Jeff Siegel e Kelly Ward, com supervisão dos próprios William Hanna e Joseph Barbera. E para garantir qualidade mitológica, eles contrataram nomes de peso, galera. Nomes como Linda Woverton, que anos depois escreveria A Bela e a Fera pela Disney, cara. E o designer de personagens foi o Yao Takamoto. Foi o mesmo cara que criou o próprio visual do Scooby-Doo. Mas aqui ele assinou uma estética completamente diferente. Paisagens alienígenas, criaturas fantásticas, uma vilã completamente gótica que dava medo nas crianças lá em 1986. A premissa é o Isekai antes do Isekai existir como gênero. Imagina, a princesa Sarah, ela mora numa fazenda lá em Montana, achando que é uma menina normal. Aí no seu 13º aniversário, o seu amuleto aciona e aí vem um cavalo falante para levar ela para outro mundo. Ele literalmente atravessa a dimensão para dizer: ó, você é uma princesa, a sua mãe morreu de uma maldição, a sua tia é uma bruxa que quer o trono. E eu prometi cuidar de você desde quando você era bebê. É o spoiler mais pesado da história de desenho matinal. Mas o que faz essa série ser diferente de todos os zekais de princesas dos anos 80 é a profundidade do roteiro. Darshan tem política, tem magia com regras, tem uma sociedade equestre soberana e tem uma vilã com problemas psicológicos reais. A mitologia de Darshan e a vilã que dá medo. Rapaziada, vamos falar de Darshan, porque esse mundo é tão bem construído, um desenho de 1986 com só 3 episódios. Os roteiristas criaram um planeta com um ecossistema político completo, fonte de magia própria e uma estrutura de poder que faz sentido. E no centro de todo esse conflito, quem que tá lá? Tá ela, a Lady Diabolim, que pra mim é a melhor personagem. Silêncio, seu asno! Ela é minha irmã da rainha Sarana e tia da princesa Sarah. E ela não é uma vilã porque ela é malvada aleatoriamente. Ela tem motivação psicológica específica. Narcisismo puro com inveja profunda da irmã. A Diabolim achava que Sarana era fraca demais para governar Turínia e que o trono era dela por direito. Quando a burocracia monarca não deu o trono a ela, o que ela fez? Ela ficou putaça e foi estudar magia negra. Eu tentei ser gentil e nem assim me aceitam como rainha. É o arco de vilã mais realista que eu já vi num desenho de sábado. E a maldição que ela lançou antes mesmo da Sarah nascer é cirúrgico, cara. E qual que era essa maldição? O casal real tinha 1 ano de casamento feliz antes de morrer junto com seu primogênito. Cabuloso, né? Eu amaldiçoo esse casamento. Você e o príncipe terão exatamente 1 ano juntos. E quando esse ano tiver passado, você perderá o seu marido e o primeiro filho. E Darshan perderá a sua rainha. Essa maldição aí tem prazo de validade, galera. Ela é mais fria do que o Thanos com as joias do infinito, pô. Pra alimentar essa bruxaria toda da Diabolim, ela fez um pacto com os espectros das trevas, lembra deles? Era aqueles demônios ancestrais lá que apareciam na caverna com vários rostos, lembra? Eles amplificavam o poder dela e ainda davam conselhos do mal pra ela. Vocês não veem? Eu, Diabolim, libertei vocês da prisão. Ah, que preço. Ah, é só um pequeno favor. E os capangas delas, os Guns, lembra? É que eles eram liderados lá pelo Dildo. Isso aqui é uma das partes mais perturbadoras da série pra mim, pô. Porque no 5º episódio apareceu que eles não nasceram monstros daquele jeito. Eles eram guardas normais, humanos, que cuidavam da Diabolim. Ah, mas o que aconteceu? Quando ela quebrou o selo da urna proibida para libertar os espectros, saiu a radiação da magia negra,
que pegou nos guardas e transmutou eles permanentemente naqueles monstros que a gente viu na série inteira. Eles são uma advertência ambulante do que uma bruxaria errada pode acontecer, pô. Imagina, por uma bobeira lá, eles viraram monstros pra sempre, cara. É o body horror disfarçado de desenho animado. E em contraposição ao mal da Diabolim, existia a magia natural do planeta representada pelos Synths, entidades enigmáticas que representavam toda a magia não corrompida de Darshan. Não se preocupe, velho amigo. Está seguro entre os Synths. Os Synths? E um dos objetivos estratégicos da Diabolim, o que era? Era pegar um Synth desse aí para extrair todo o poder dele, para ela ficar cada vez mais forte. Mas na minha opinião, o elemento mais original de Darshan não era a bruxaria, não era os Synths, não. Eram os cavalos, cara. Eles tinham toda uma estrutura. Eles não eram simplesmente animais, não, pô. Eles eram uma civilização totalmente inteligente que tinha um parlamento próprio. A Sociedade Equestre e o episódio final. Pessoal, o Santuário dos Cavalos de Darshan é um dos elementos mais originais da animação dos anos 80. Olha, é o cavalo de fogo. Cavalo de fogo? Isso, cara, olha só. Cavalo de fogo. Eles têm linguagem complexa, telepatia situacional e têm capacidade de viajar interdimensionalmente usando relíquias. E o apoio deles à coroa de Turínia não é servidão, isso aí é um acordo político. Eles têm uma alta chefe própria, que é a Vesta. Eles têm um conselho que funciona como parlamento. Eles podem tirar o apoio à coroa quando eles quiserem, pô. É a ONU dos cavalos de Darshan. E o 13º episódio, pessoal, que é o último, usa esse tempo político dos cavalos aí para criar um dilema histórico, pô. A Vesta tá morrendo e ela escolhe o Cavalo de Fogo para ser o seu sucessor legítimo. Só que quem que era a prioridade? Era um corcel que chamava Trovão. Eu tenho muita coisa para lhe dizer e o tempo é curto. Você tem certeza que eu sou a escolha certa? Eu estou longe do santuário há muito. Isso aí colocou o Cavalo de Fogo num dilema clássico de herói, né? E aí ele ia fazer o quê? Ele ia ser o líder espiritual de todos os cavalos ou ele ia cumprir a promessa que ele fez pra rainha e proteger a Sarah? É tipo o Capitão América escolhendo entre ser o líder dos Vingadores ou salvar o Bucky, né? E simultaneamente com toda essa treta aí dos cavalos lá, a Diabolim faz um acordo com o Hotradod, lembra dele lá? Para ajudarem Hotradod e eu a destruirmos o Santuário dos Cavalos. O quê? Parecia um centauro com cabeça de felino. Era bem cabuloso ele tinha uma treta histórica, né, com os cavalos. Ela fez esse acordo aí pra tentar subjugar todos os cavalos de uma vez só, pô. A Diabolim era cabulosa, ela jogava em duas frentes ao mesmo tempo. E qual foi o clímax da série? Na minha opinião, foi quando a Vesta ofereceu pro Cavalo de Fogo esse cargo político. Só que ele abdicou. Ele reconheceu que o vínculo que ele tinha com a Sarah era mais forte do que qualquer cargo político que ele poderia ter, pô. Foi uma promessa que ele fez pra Sarana, que era a rainha, pô. Espere, Samson. Sim, cavalo de fogo. Infelizmente, eu não poderei ser o rei. Então ele falou, não, pô, eu vou ficar cuidando dela aqui até a gente conseguir conquistar o reino aqui e não deixar a Diabolim assumir o trono aí e mandar em todo o reino, né? Mas sabe o que foi mais frustrante? É que esse episódio aí não resolveu a treta com a Diabolim. A Sarah não foi coroada, depois desse episódio aí simplesmente acabou a série, pô. E o motivo do cancelamento é uma história sobre como a indústria do entretenimento acabava com séries boas nos anos 80. Por que cancelaram? E a lancheira solitária? Rapaziada, e o cancelamento de Cavalo de Fogo é um caso clínico de como a lógica financeira destruía boas propriedades intelectuais dos anos 80. A CBS e a Hanna-Barbera não cancelaram a série por falta de qualidade, cancelaram ela por falta de brinquedo. E o modelo da época era simples, o desenho existia para vender boneco na loja, pô. He-Man, Transformers, G.I. Joe, Ursinhos Carinhosos, tudo era nessa pegada aí. Se não tivesse um brinquedo que tava vendendo muito nas lojas, não tinha por que ter segunda temporada da série, pô. Era simples.
E o licenciamento de Cavalo de Fogo gerou apenas um produto, cara. E o que era isso aí? Era uma lancheira de metal da marca Aladdin. Pô, tá de brincadeira, né? Enquanto os ursinhos carinhosos tinha todos os ursinhos, tinha escova de dente, pijama, filme no cinema, Cavalo de Fogo tinha uma lancheira de metal, pô. Aí não dá pra competir, né, cara? Ah, e qual que foi o horário que a CBS colocou o Cavalo de Fogo? Velho, foi no mesmo horário que os ursinhos da Disney e os ursinhos carinhosos, pô. Aí não dá pra concorrer, né, cara? Tá de sacanagem concorrer com ursinhos carinhosos, pô? Não dá, né? Quem que era o público-alvo deles? Eram as meninas jovens, que estavam totalmente dominadas pelos ursinhos carinhosos, pô. Não dá pra concorrer, né, cara? É tipo hoje em dia você lançar um RPG de texto pra brigar diretamente com Fortnite, pô. Não dá, não pega, né, velho? É uma batalha perdida já. Pessoal, tem um rumor fascinante lá nos arquivos da série. Diz que o piloto, o Takamoto, fez a Sarah com feições demoníacas. Mas aí os executivos viram isso aí e falaram, não, pô, forçaram ele a desfazer dessa ideia aí e a fazer do jeito que a gente conhece. Pô, mas ia ser interessante, né? Cara, e nunca ninguém viu esse material aí, mas tem muito rumor de fã aí que ele tá guardado lá nos arquivos da Hanna-Barbera lá. É basicamente o evangelho secreto, né, de Cavalo de Fogo, que ninguém tem acesso. Mas enquanto isso, enquanto lá nos Estados Unidos a série tava morrendo, aqui no Brasil foi um sucesso surreal, cara. O SBT descobriu a série e fez esses 13 episódios virarem um canônico que até hoje a gente fala sobre ele, pô. Imagina, ó, quanto tempo que durou isso aí, cara. 13 episódios, hein? O fenômeno brasileiro e a dublagem lendária. Rapaziada, o que o SBT fez com o Cavalo de Fogo é um fenômeno de comunicação em massa sem precedentes, cara. Eles adquiriram a série em 1987 e começaram a passar a série no bloco matinal infantil. Até aí tudo bem, né? O que é surpreendente, cara, é que quando acabava os 13 episódios, o que o SBT fazia? Eles começavam tudo de novo, do primeiro até o 13 de novo. Isso aí sem pausa, sem hiato, sem outro desenho ali no meio, sem nada, cara. Eles fizeram isso aí até 2005. E o resultado psicológico disso aí, cara, foi uma ilusão coletiva em nível nacional, pô. Uma criança que começou a assistir ali em 1990, assistiu até 1995, imagina. São 13 episódios, dá mais ou menos 2 semanas. Ele assistia aqui, assistia semana que vem, na outra semana ele já esqueceu do primeiro, pô. E ficou passando isso aí, sem nenhum outro no meio ali, cara. Sem nenhum outro desenho, sem nada. Ele tava assistindo aquilo dali. A gente achava, quando a gente era pequeno, que eram centenas e centenas de episódios, né? Mas na verdade eram 13 episódios, cara. É o efeito Netflix antes da Netflix existir, pô. Minha cabeça explode pensando na escala disso em todo o Brasil acontecendo ao mesmo tempo, cara. Mas o que realmente imortalizou a série aqui no Brasil foi o trabalho do estúdio Telecine Carioca. A dublagem dirigida por Ribeiro Santos e Henrique Ogala é considerada uma das melhores da era de ouro da dublagem brasileira, cara. A Miriam Fischer, como a Sarah, ela criou definitivamente a voz de heroína para o entretenimento infantil das décadas seguintes. Cavalo de Fogo, por que você não vai com o Brutus? Nós ficaremos bem. Você vem nos buscar mais tarde. E o Luiz Ferrer Mota, cara, com a voz do Cavalo de Fogo. Porque aquela voz ali foi foda, né, cara? Era uma voz bem paterna ali, né? Você sabia que ele ia ajudar ela ali de algum modo. Foi icônico isso aí. Você precisa saber, Sarah, eu fui eleito o rei dos cavalos. Agora, a Neuza Tavares com a voz da Diabolim, cara, aquilo ali chega a arrepiar, velho. Oh, cale-se! Me leve pra casa! Era foda. Era a personagem que eu mais gostava, cara. E a música de abertura? Ela foi criada pelo Mário Lúcio de Freitas, e cantada pela Maria da Penha. Essa música é aquela famosa música chiclete, cara. A gente assistia a abertura e ficava com aquela música na cabeça o dia inteirinho. No meu sonho eu já vivi um lindo conto infantil. Tudo era magia, era um mundo fora do meu. E ao chegar desse sono acordei. Foi quando correndo eu vi um cavalo de fogo ali, que tocou meu coração quando me disse então que um dia a rainha
mundo dos sonhos pudesse chegar. E se você ainda não é inscrito, se inscreve aí. Segue a gente lá nas redes sociais. @Vilaniano. Fui!